continuação da leitura do capítulo 8 do livro de Atos, cujo título diz assim: Filipe e o eunuco etíope. Capítulo 8, a partir do versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro, diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: Eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Eu acho muito importante essa leitura de Atos, capítulo 8, a partir do versículo 26, que nós observamos aqui que este eunuco, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Este homem estava interessado em conhecer a palavra de Deus, mas ele não estava entendendo. E ele estava caminhando por um deserto. E ele era um homem importante, pois ele era o mordomo-mor de Candace, a rainha dos etíopes. Ele era superintendente de todos os tesouros desta rainha. E ele tinha ido a Jerusalém para adorar, para adoração a Deus. E voltando no seu caminho, ele lia a Bíblia, que naquele tempo não era a Bíblia, né? Era em rolos, eles não tinham esse privilégio que nós temos hoje de ter a Bíblia toda encadernada, capítulo por capítulo, livro por livro, mas ele estava lendo como ele podia. E Filipe recebeu uma ordem de Jesus que ele fosse até ao deserto, ao encontro daquele homem. Porque o versículo 29 do capítulo 8 diz assim: E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. Então ele foi, e ali o eunuco disse que ele não estava entendendo o que ele estava lendo, se Filipe poderia explicar para ele. E Filipe explicou que ele estava lendo a profecia que está no livro de Isaías, que foi, ele interpretou aquela leitura, que aquela profecia que ele estava lendo se referia ao sofrimento do Senhor Jesus Cristo, que já agora
neste momento em que ele estava com Filipe, o Senhor Jesus já tinha nascido, já tinha passado pelo mundo e já tinha morrido, ressuscitado e já estava no céu, ao lado de Deus. Que coisa linda, né? Mas ele revelou a Filipe que ele precisava de ir lá e orientar aquele homem que estava interessado na palavra. Quem sabe você é uma pessoa que está interessada em ouvir a leitura da palavra de Deus e ainda não entende muita coisa, ou quem sabe não entende nada, mas o Espírito Santo de Deus que está te induzindo a ouvir esta leitura. Se você prestar atenção e ouvir capítulo por capítulo da palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus vai te esclarecer, vai te revelar, vai fazer com que você entenda a mensagem do Evangelho de Jesus. A mensagem do Evangelho não é difícil de ser entendida. Jesus, ele veio a este mundo para morrer pelo meu pecado e pelo seu pecado. Ele veio por obediência a Deus, porque sendo filho, ele, por obediência, ele passou pela morte de cruz, aleluia, que era considerado morte de maldição, era maldito todo aquele que morresse crucificado. Jesus se fez maldito por mim e por você. Por isso que eu estou lendo esta palavra, porque Jesus está voltando, breve Jesus voltará. Todos os sinais estão se cumprindo no mundo inteiro. As guerras, os terremotos, os filhos matando os pais matando os filhos, as doenças, as pestes, as epidemias, tudo isto é cumprimento da palavra de Deus. E nós estamos anunciando que Jesus Cristo vem arrebatar a sua igreja. Quem é a igreja de Jesus Cristo? Todo aquele povo que aceitá-lo como seu Salvador, arrepender-se de seus pecados, esta pessoa estará fazendo parte do rebanho de Jesus Cristo, congregando em uma igreja evangélica, onde se prega que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é soberano, Ele é o único que pode interceder ao Pai por mim e por você. Nós não acreditamos em outra verdade a não ser a palavra de Deus. Nós não pregamos ídolos que têm pés, mas não andam, têm boca, mas não falam, têm mãos, mas não tocam, têm ouvidos, mas não ouvem. Nós pregamos um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, um Deus que vem julgar com justiça um povo que o aceitou e creu nele como Senhor e Salvador. Se você ainda não crê que Jesus é o Senhor, ouça a leitura da Bíblia e você vai ver que a verdade vai te libertar e te salvar e te levar aos céus. A verdade é Jesus. Eu quero te abençoar. Eu quero te dizer que você que está ouvindo esta leitura é um bem-aventurado. Você é uma pessoa que está tendo a oportunidade de conhecer a palavra de Deus através da leitura de Neuza Baldini. Deus te abençoe. Eu espero você na leitura, na continuação do capítulo 8 do livro de Atos. Amém.